de Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos. Amém. Estão todos bem? Amém. Espero que sim. Confesso que eu estou nervosa, gente. Parece que eu nunca fiz isso daqui. Parece que eu nunca ministrei, mas é porque toda vez quando a gente vai falar da palavra do Senhor, bate um tremor, né? Um tremor e um temor diante dele. Mas eu não posso entregar nada que antes eu não tenha recebido dele, então não é sobre mim, não é nada meu, é tudo para ele, por meio dele. E vamos confiar, né? Bom, ao longo do ano passado e desse ano, nós temos sido ministrados pelos nossos irmãos a respeito, né, dos fundamentos da igreja, e já ouvimos 3 temas, né, que está baseado lá em Atos 2:42. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e hoje nós vamos entrar no tema das orações. Quem aqui é homem e mulher de oração, dá um glória a Deus aí. Amém, é isso aí, somos. Vamos declarar pela fé, gente. Dá para melhorar mais, né? Dá sempre para melhorar. E dentro desse tema, as orações, há tipos de orações. E o tema que me foi confiado é orações de súplicas e lamentos. E ao longo da Bíblia nós podemos ver esse tema e essas orações. E o nosso próprio Senhor Jesus, ele suplicou e ele lamentou lá na cruz. Ele lamentou: Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que o Senhor me desamparastes? E ele suplicou lá no Getsemane. Então ele é um ótimo e bom exemplo, assim como ele é o nosso mestre, que devemos ter uma vida de súplica e lamento. E ao longo também... Gente, eu estou falando muito rápido? Não? Tá tudo bem? Parece que ligou aquele esquilinho do Deu a Louca da Chapeuzinho, vocês lembram daquele filme do A Louca da Chapeuzinho, que ele toma um cafezinho e fica todo assim? Mas amém, vocês vão entender. Em nome de Jesus. E ao longo da história da igreja, a gente consegue observar e ter testemunhos de grandes homens e mulheres de Deus piedosos que tinham como prática as orações de súplicas e lamentos. E eu não sei vocês, mas me parece que se perdeu um pouco essa prática dentro da igreja, de suplicar, de lamentar. Então, nós precisamos estabelecer essa prática na nossa vida, porque é algo caro e importante no coração de Deus, que nos ajuda também no nosso crescimento espiritual, no nosso desenvolvimento e no nosso relacionamento com Deus. Bom, vamos às definições das palavras. Na Bíblia, lamento é uma expressão de profunda dor e tristeza e sofrimento direcionados a Deus. E na raiz da palavra no hebraico, lamento é a palavra kiná, que significa cantar, entoar. Em grego, nós conseguimos encontrar essa palavra como copto, e esse termo é encontrado em diversas passagens da Bíblia, que descreve não apenas o ato de lamentar com a boca, mas também uma expressão física de lamento. E essa palavra também significa rasgar, bater, partir. Que interessante, né, essa definição da palavra. E, de fato, a gente consegue ver na palavra, muitas vezes, onde homens rasgavam as suas vestes para se lamentar e se humilhar diante de Deus. E agora, indo para as definições de súplica. Súplica significa implorar, clamar, pedir humildemente, de uma forma insistente, constante, submissa, a fim de encontrar favor. Em hebraico, a palavra súplica pode ser traduzida de algumas formas, dependendo do contexto. As mais comuns são tekná, que enfatiza um pedido fervoroso por graça e favor, enquanto a segunda palavra, que é tefilá, significa oração e inclui também o conceito de reflexão no processo de oração. Na explicação mais detalhada de cada palavra, eu achei pertinente trazer também, tekná, essa palavra deriva da raiz hebraica graça, ou favor.
ela expressa um pedido insistente de clamor por misericórdia e ajuda. Então, a gente vê também que súplica também está ligado a clamor. E é um termo que sugere não somente palavras, mas como uma postura de humildade e dependência, reconhecendo a necessidade da graça divina. E tefilá é uma palavra mais abrangente e que geralmente é traduzida como oração. No entanto, ela também carrega o significado de contemplação e autoavaliação. E a gente também vai para o grego, porque a Bíblia também foi escrita em grego. E é bom a gente analisar, né? Eu gosto muito de analisar, porque geralmente traz mais profundidade, né, do que só a simples palavra. Em grego, a palavra paraclesis, que embora seja uma palavra grega, ela é usada em contextos bíblicos para descrever súplica como um pedido de clamor urgente. E também significa consolo e conforto. E há 2 textos, está tudo certo por enquanto a respeito disso? Foi de forma clara. E há 2 textos na Bíblia que tipificam muito bem essas definições, que se encontra lá em Lucas 18. Se vocês quiserem abrir para acompanhar, é bom que eu já vou tomando uma aguinha. E lá em Lucas 18, o Senhor Jesus nos conta 2 parábolas. Uma para dizer a importância de perseverarmos em oração, e outra para mostrar uma postura de humilhação diante de Deus. A primeira parábola, que é Lucas 18, 1, vai nos contar sobre uma viúva que precisava que a sua causa fosse atendida. E a Bíblia também nos diz, nesse texto, que quem julgava essa causa era um juiz, mas um juiz corrupto, um juiz iníquo. Nada parecido, né, gente, com o que a gente tem hoje em dia, né? Mas bora lá. Era um juiz iníquo que julgava as causas. E mesmo assim, essa viúva não desacreditou, perseverou e todo dia importunava esse juiz e falava: julga a minha causa contra o meu adversário. E ela não sossegou, até que o juiz falou: é certo que todos sabem que eu não temo a Deus, que eu não sou um homem bom e que eu sou corrupto, mas eu vou julgar a causa dessa viúva para que ela pare de me importunar. E aqui no versículo 7 vai dizer: será que Deus, sendo bom e diferente desse juiz iníquo, Ele não ouvirá as nossas causas e não julgará as nossas causas? Não julgará e não atenderá aos seus filhos que clamam dia e noite? É para a gente pensar mesmo sobre a importância de perseverarmos. E aí, seguindo aqui no texto, na outra parábola, sobre o publicano e o fariseu, nós vemos 2 posturas totalmente diferentes. Um batia no peito, estufava o peito e falava em alta voz dentro do templo que ele tinha muito do que se orgulhar, porque ele não era ladrão, porque ele não era corrupto, porque ele era um homem justo aos olhos dele, e da lei, porque ele jejuava, ele dava o dízimo, e ele se orgulhava disso. E aí, ele ainda deu um cutucão, né, no amiguinho, dizendo que ele não era como o publicano. Já o publicano, como uma postura de humildade, contrição diante de Deus, olhou para aquele cenário e ele nem ousava levantar a cabeça de Deus e disse poucas palavras: Senhor, me perdoa porque eu sou um pecador. E a gente podia já parar por aqui, porque tipifica muito bem todas as definições da palavra que é súplica e o que é lamento, mas nós vamos mergulhar um pouco mais e eu gosto de falar, então vocês vão me brincadeira, gente. E então a gente também pode observar que na Bíblia a súplica e lamento, geralmente elas estão bem correlacionadas, como se fosse o braço, né? O antebraço e o braço, como se fossem algo mesmo interligados. E de fato há uma interligação, né? E qual é a diferença de lamento para murmuração?
Bom, não sei se em algum momento vocês já pensaram que lamentar é um pecado. Alguém já pensou? Tipo, estou lamentando e eu estou pecando? Porque realmente pode vir da nossa mente alguns tabus sobre lamentação. Só que a lamentação, quando não é direcionada a Deus e é jogada aos quatro ventos, ela pode sim se tornar, como uma linha bem tênue, a murmuração. Então, enquanto o lamento ele é um estado de contrição e quebrantamento diante de Deus e humilhação, a murmuração é um posicionamento altivo da nossa alma de revolta contra Deus. Porque a murmuração, ela não é algo somente externo. Ela é algo que revela o que está dentro do nosso coração. Afinal, a boca fala do que está cheio o coração. E, geralmente, a murmuração, ela não vem acompanhada apenas de palavras vazias, mas geralmente vem acompanhada de frustrações, descontentamento, ira e desacordo à vontade de Deus. E também a falta de fé. Lembra das palavras de Jesus? Não é o que sai, não é o que entra que contamina, mas sim o que sai. E quando nós murmuramos, nós estamos proclamando com a nossa boca de que nós não confiamos na soberania de Deus e que por algum motivo a soberania de Deus ela é falha. E que se nós estivéssemos no lugar de Deus, nós poderíamos fazer melhor. Lembra do povo no deserto? O povo no deserto tão agraciado por Deus porque foram libertos de uma opressão, de um estado de escravidão. E não só isso, não somente foram libertos, mas Deus deu um destino para eles em que Ele estaria presente com eles na caminhada. E eles puderam ver o favor de Deus palpavelmente com a coluna de fogo à noite para que eles fossem aquecidos. Havia uma nuvem. É sempre bom a gente relembrar, né? Havia uma nuvem que os cobriam de dia para que eles não sofressem com o sol. A Bíblia também vai dizer e relatar que as suas roupas, elas não envelheciam e elas cresciam junto com o seu corpo. Os seus sapatos não se desgastavam. E além disso, também havia uma comida que descia do céu como suprimento para eles. Então, Deus mostrando e se relacionando com o povo, dizendo que Ele era tudo que eles precisavam, mas mesmo assim, a postura do coração do povo era uma postura altiva, uma postura amarga, uma postura contra a vontade de Deus, e a ponto deles dizerem que eles preferiam a cebola do Egito. Que coisa, né, gente? Falar que preferia a cebola do Egito, falar que preferia a opressão, mas muitas vezes a gente não age de forma diferente desse povo no deserto. Muitas vezes o Senhor nos leva a caminhos em que Ele quer nos moldar, quer nos refinar, quer e permite situações para que a gente seja quebrado e para que o nosso coração seja um com o dele, mas por conta das circunstâncias nós somos levados a desconfiar de que o Senhor, Ele está cuidando da gente e não fazer do Senhor a nossa suficiência. Senhor, não é suficiente tudo que o Senhor está fazendo até aqui, o Senhor poderia fazer mais. E começamos a ter uma postura diante de Deus de um coração contrário ao que Ele deseja que tenhamos. E esse tipo de atitude é um sinalizador que o meu coração está posicionado no lugar errado. É necessário nós renovarmos a nossa mente, nos arrepender e transicionar o nosso coração. Se antes eu corria tentando achar soluções pelo meu próprio braço, intelecto, agora eu corro para a dependência no Senhor. Se antes o meu coração estava posicionado em altivez, culpando a tudo e a todos, e é isso que a murmuração faz, a murmuração ela nunca nos responsabiliza. Você já viu alguém murmurando porque é uma mula, uma anta, não gere direito às suas finanças e tudo mais? Não. Geralmente as pessoas murmuram culpabilizando outras pessoas. E até mesmo Deus. Então, se antes eu culpava tudo e a todos, agora eu me volto em humildade diante de Deus.
Se antes eu murmurava cheio de descontentamento e perturbações, falta de fé e revolta, agora com todos os meus lamentos e súplicas e tristezas, angústias, eu corro para aquele que não somente tem as respostas, mas para aquele que é a resposta. Como a gente cantou aqui, correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Eu sou um pobre, cego e nu, eu nada tenho para te oferecer. E é isso que nós precisamos fazer, correr dia após dia para o Senhor. Não somente para aquele que tem as respostas, como aquele que é a resposta. Em João 16, 22 vai dizer, assim também vós estáis agora, em tristeza, mas eu vos tornarei a ver, e o vosso coração se encherá de alegria, e essa alegria ninguém tirará. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Eu lembro de algo que me marcou, e eu achei interessante trazer aqui. Foi um dia que eu estava muito atribulada, como diz o João, perturbadinha. Muito atribulada, muito no meu coração mesmo, cheia de questionamentos, de dúvidas. Sabe quando a alma não se aquieta de jeito nenhum? E aí eu lembro que a gente morava no apartamento e tinha uma janela que dava lá para o céu e para um verde, e eu gostava de sentar lá para olhar, para passar tempo, para também conversar com o Senhor. E aí nesse dia eu sentei na cama e fiquei olhando lá para o céu, contemplando o Senhor, e eu senti muito forte dele um favor, uma graça, e eu ouvi assim dele, pode me perguntar qualquer coisa. E aí eu falei, gente, espera aí, Senhor, eu bato esses papos assim com Deus, né? E eu acredito que vocês também. Aí espera aí, Senhor, são tantas perguntas, qual que eu vou escolher a altura da sua resposta, né? Não é resposta de qualquer pessoa, não é do Google, não é da IA, não é do Wikipédia, é do Todo-Poderoso. E eu senti esse favor do Senhor me entregando de presente uma resposta. E aí, eu falei, Senhor, não sei o que perguntar. Eu tenho tantas. E ele virou para mim e falou assim, quando você olhar na minha face, todas as suas perguntas, elas sumirão. E, gente, eu não me lembrava desse texto. Eu não me lembrava dessa passagem. E tempos depois, lendo os evangelhos, eu falei, gente, é isso. Em um momento em que eu estava tão aflita, tão atribulada, com os meus sentimentos gritando, a opressão gritando, o Senhor, Ele me lembrou daquilo que me trazia esperança, que é a face dEle. Então, nós temos essa firme esperança que, por mais que nós não tenhamos todas as explicações do porquê Ele nos molda de certas formas, do porquê Ele nos permite passar por alguns fogos, por alguns refinamentos, por mais que nós não tenhamos a completude do entendimento do porquê, nós temos em nós uma viva esperança de que naquele dia nós olharemos a sua face e não teremos mais nada que perguntar para Ele. Porque não somente as perguntas sumirão, mas as lágrimas sumirão, as dores sumirão, e Ele tabernaculará conosco eternamente. Nós não precisaremos mais de templo. Lá em Apocalipse vai dizer que a gente não vai mais precisar de templo, porque Ele estará conosco e Ele tabernaculará eternamente conosco. E seremos eternamente satisfeitos nele. Então Ele é esse nosso Deus que em momentos de angústia e tristeza traz para nós acalento em sua face. Que possamos trocar hoje a murmuração por uma vida de devoção e súplicas. Eu sei que a nossa carne ela milita contra esse lugar. Eu sei que há uma luta ferrenha para que nós não dependamos do Senhor como nós de fato precisamos, mas que nós venhamos trocar toda a murmuração hoje e que o Senhor nos fira a ponto de, em todos os momentos, sermos totalmente dependentes dEle. Como aquela música diz, sem ti eu sei que morro.
que, por mais que doloroso que seja, a gente possa sentir isso visceralmente em nós, sabe? Bom, agora eu quero tratar juntamente com vocês a pedagogia do lamento. Na Bíblia, em Salmos, 40% de Salmos é sobre lamentos e súplicas. E ao observar Salmos, nós podemos ver quantas vezes os salmistas eles chegavam à presença de Deus, suplicando, lamentando, quebrados, mas eles alcançavam consolo e conforto no Senhor, porque escolheram esse lugar. Então, ao observarmos as Escrituras, aprendemos a como lamentar, aprendemos que nós temos alguém para lamentar e aprendemos também que Ele é um socorro bem presente nos tempos de tribulação. O lamento em tempos de provações e angústia é um caminho de aprendizado que, olhando para a realidade e não a negando, a gente tende a negar a realidade. E lembra que lá no início eu falei que uma das definições de súplica é a autoavaliação e é também contemplação? Então, o lamento e a súplica na pedagogia de Deus, quando nós não negamos a realidade e paramos para observá-las, nos ensina que em alguns momentos nós não vamos estar apenas em um processo de passividade, apenas falando. Mas quando nós observamos as situações, o Senhor começa a nos constranger e nos fazer, nos posicionar para mudar algumas coisas que precisamos mudar. E é por isso que nós somos tendenciosos a negar a nossa realidade, a fugir da nossa realidade, para anestesiar a nossa alma com coisas lícitas, né? Como a gente já ouviu, entretenimento, sempre estar saindo, não ter momento de solitude, não procurar tirar um tempo, nem que seja só para ficar em silêncio na presença de Deus. A gente tende a negar a nossa realidade, porque é confortável permanecer no mesmo lugar, sem assumirmos algumas responsabilidades que a pedagogia do lamento e da súplica vai nos ensinar a assumir. E nos voltando para Deus, achamos esperança, restauração e refúgio. Em Salmo 62:8 vai dizer: confiai sempre em Deus, meu povo. Abram o seu coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Aqui aprendemos que precisamos abrir o nosso coração, derramar o nosso coração diante de Deus. Sermos sinceros diante do Senhor, não por máscaras, não esconder o que está doendo, porque o Senhor, Ele anseia ouvir da nossa boca sobre o processo que nós estamos passando, sobre as moldagens, sobre os refinamentos, sobre tudo que nós temos passado. O Senhor, Ele anseia ouvir. E nós não precisamos usar palavras rebuscadas. Nós, na nossa simplicidade, como Rafinha falou aqui no começo do culto, o Senhor, Ele ama. O Senhor ama quem é humilde de coração, quem, assim como o publicano, não procura vestir uma roupa de santidade e de religiosidade, mas que reconhece que é pobre, cego e nu diante de Deus. Amém, irmãos? Dá uma glória a Deus aí para ver que vocês não dormiram. Lamentar e suplicar também nos ensina a submeter o nosso coração. Ensina a submeter a nossa alma àquele que tem o governo de todas as coisas. Quantas vezes somos guiados e direcionados pelos nossos sentimentos, porque ao invés de irmos ao conselho do Senhor, nós procuramos seguir os nossos pensamentos. Procuramos ser governados pelos nossos sentimentos. Mas nessa escola da lamentação e da súplica, aprendemos a submeter o nosso coração ao Senhor. E quando... obrigado, Will. Deixa eu matar esse daqui. Valeu.
E lá em Lamentações, que é um livro poético, um livro coletivo de lamento, que serve para gerações ver, analisar o que o pecado pode fazer, o que se voltar contra Deus pode fazer. Lá em Lamentações a gente aprende que por mais que o cenário ele seja de devastação, roubo, destruição e de situações adversas, lá a gente pode aprender que há um Deus de misericórdia e as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Também aprendemos em Lamentações que do que se queixa o homem mortal? Queixa-se cada um dos seus pecados. Nós devemos sim lamentar por ainda estarmos em um corpo corruptível, por ainda não termos sido renovados e glorificados, porque a nossa carne tem militado diariamente contra nós, contra o nosso espírito. E quando nós calamos e escondemos os nossos pecados, a nossa miséria, o salmista vai dizer que ficamos secos, os nossos ossos eles secam e pouco a pouco, a vida em abundância que está disponível para a gente vai deixando de vivenciar no nosso dia a dia. Então, que nós não calemos os nossos pecados, a nossa miséria diante de Deus, mas sejamos vulneráveis a Ele todos os dias. E o Senhor deseja nos restaurar. Também é isso que aprendemos no livro de Lamentações. Põe a sua boca no pó, talvez haja esperança para ti, de fato há esperança. Como o Senhor prometeu diversas vezes ao povo de Israel, eu restaurarei a menina dos meus olhos. E assim Ele também faz conosco. E já pararam para pensar como Deus, Ele recebe as nossas súplicas e lamentos? Eu separei aqui 6 pontos de como o Senhor, Ele recebe. E o primeiro ponto é, o Senhor recebe como confidente. Eu não tirei isso das vozes da minha cabeça. Está lá em Salmos 56, no versículo 8. Diz bem assim, eu amo esse versículo, gente. Contastes os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no seu livro? Nós podemos analisar nesse versículo que as nossas lágrimas, elas são importantes para o Senhor a ponto dele ter um odre e recolhê-las e guardá-las em sua presença. Como um confidente, nós podemos fazer de Deus e da nossa vida com Ele um diário. A palavra de Deus diz que todos os nossos dias estão inscritos no seu livro e nós podemos preencher esses dias que estão inscritos e contados no livro de Deus com devoção, com entrega, entregando nossas dores, entregando o que tem nos afligido. Que privilégio é esse nós temos em Deus, o Criador dos céus e da terra, um Deus tão grande que conta as estrelas e que chama as estrelas pelo nome. Que privilégio é esse? Nós temos um Deus tão grande, tão grande, tão grande, e ter nele o nosso confidente, ter nele o nosso amigo. E que por intermédio de Cristo, o nosso sumo sacerdote, como cantamos, nós podemos adentrar ao trono da graça, porque não há mais véu. E não há lá um Deus distante que não pode se compadecer das nossas dores. Lá em Hebreus diz que Ele em tudo foi tentado, em tudo foi afligido, em tudo foi provado, em tudo foi amassado, em tudo foi transpassado. A palavra de Deus diz em Isaías que Ele foi o mais humilhado de dentre os homens. Ele foi o mais quebrado de dentre os homens. E como esse Deus que foi mais quebrado e humilhado de dentre os homens, esquecido, rejeitado e abandonado, não pode se compadecer das nossas dores. Que privilégio temos de ter um Deus que é um amigo, que quantas vezes a gente já virou para os nossos amigos ou até mesmo pensou, eu acho que eles não se importam tanto assim com a minha dor, porque não passou o que eu estou passando.
E de fato, às vezes quando a gente está conversando com algumas pessoas e está passando por algumas dificuldades diferentes das nossas, a gente fica até mesmo sem palavras, a gente não consegue, a gente fala, meu Deus, o que eu vou falar para essa pessoa? Hoje em dia eu tenho adotado falar, eu não consigo imaginar o que você está passando, porque eu não passei pelo que você está passando. Mas Deus, esse é nosso amigo excelente, Cristo é nosso amigo excelente, que em tudo padeceu, e em tudo nos compreende, e em tudo pode se compadecer de nós. E isso é motivo de não deixarmos de irmos até a presença dEle. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó, que paz perdemos sempre. Ó, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Ponto 2. Deus não nos nega a sua presença. Salmo 34, 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Ele é esse que está sempre presente. E nesses momentos a gente pode vivenciar das suas promessas. Ponto 3. Ele não apenas nos toca. Ele não apenas nos toca, como também abre os nossos olhos. Vocês se lembram do cego lá em Jericó, que clamava em alta voz, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E mesmo que fosse bem difícil para ele continuar suplicando, clamando, porque a multidão mandava ele calar a boca, e era muita gente querendo calar a sua voz, ele perseverou suplicando até que Jesus o ouvisse. Nos ensina que por mais que as circunstâncias elas sejam adversas e que esteja contra nós, talvez na cabeça dele não poderia não valer a pena continuar suplicando e clamando, porque a multidão era tão grande e podia vir sopros de que talvez Jesus nem iria ouvi-lo. Mas mesmo assim, ele nos ensina que por mais que possa vir sopros sobre nós, que não vale a pena continuar clamando, que não vale a pena continuar suplicando, que não vale a pena a gente lutar contra as circunstâncias que são tão duras. Nós não estamos suplicando a homens, nós estamos suplicando ao Filho de Davi, o Messias enviado e prometido, que como o profeta diz, ele traz em suas asas salvação, ele traz em sua orla cura. Então, meu irmão, minha irmã, então, Stephanie, vale a pena continuar clamando, vale a pena continuar suplicando, mesmo que as tribulações falem para nós, calarmos as nossas bocas, mesmo que a nossa alma grite e fale para nós, fique quieto. Ah, irmãos, que nós possamos perseverar em oração, clamando e suplicando, porque na sua face há resposta, na sua face há cura. 4, ele compartilha do seu coração conosco. Lá em Salmos 25, no versículo 14 diz: o Senhor confia os segredos aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Nesse relacionamento, não é um relacionamento apenas unilateral, é um relacionamento bilateral. E se nós perseverarmos em súplicas, em orações, Ele também compartilha do seu coração conosco, da sua mente conosco. O problema é que muitas vezes a gente para só na súplica e no lamento. A gente entra no nosso quarto, a gente fecha a nossa porta e aí a gente desaba assim, na frente de Deus. É igual o que a Laura faz comigo. Laura chega cheia de reclamação, ela, não, deixa eu falar. Se acalma, ela, não, deixa eu falar. E aí ela, nossa, despeja tudo. Aí na hora que eu vou falar para ela assim, Laura, deixa eu falar. Ela, não quero ouvir. Ela sai. E quantas vezes a gente faz isso com Deus? A gente para no lugar de súplicas e lamentos e
Deus está desejando derramar do seu coração sobre nós, da sua mente, dos seus anseios, da sua sabedoria sobre nós. Então, como está aqui em Salmos, aquele que se aproxima do Senhor, que teme ao Senhor, Ele conta os seus segredos. Outro ponto, 5, gente, a gente já está caminhando para o fim, tá? Outro ponto, 5, Ele nos dá graça para suportar as tribulações e provações. Lembra de Paulo? Paulo foi elevado aos céus, viu coisas indizíveis, ele ficou maravilhado com tantas coisas que ele viu. E Deus, por amor a Paulo, permitiu um espinho na carne dele. E Paulo suplicou 3 vezes para que esse espinho na carne fosse tirado. E qual foi a resposta do Senhor? A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Esse é o nosso Deus, que por amor a nós permitirá espinhos na carne, permitirá dores, permitirá provações, permitirá que passemos pelo fogo. Ele não nos poupará, para que nós continuemos dependendo dEle. E assim o poder dEle vai ser aperfeiçoado nas nossas fraquezas. 6, Ele responde às nossas súplicas com justiça, quando oramos segundo a sua vontade, como está lá em 1 João. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito ao que pedirem. Bom, Ele não vai dar para a gente qualquer coisa. Ele não nos dará apenas um pão para fartar a nossa barriga. Ele nos respondeu com justiça, dando o Espírito da consolação, que é o selo em nós e que hoje clama em nós, Abba, Pai, e que muitas vezes suplica em nós para Deus, coisas que nós não conseguimos falar. Ele traduz, como está lá em Romanos, as nossas orações ao Pai. Esse é o nosso Deus que faz infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos segundo o poder que nós opera. Não é um carro, não é uma casa. A gente vê esse versículo sendo usado muitas vezes em situações tão banais, se comparado à riqueza da supremacia, da glória que é ter o próprio Deus vivendo em nós. Separei aqui também 2 a 3 pontos de súplicas e lamentos em 3 âmbitos. Âmbito pessoal, âmbito igreja local e os santos ao redor do mundo. Como nós vimos, o Senhor ele é esse nosso confidente e que deseja que nós não apenas entreguemos as nossas súplicas e lamentos, Ele deseja sim que entreguemos, Ele deseja sim que nós continuemos indo à sua presença, mas quando nós vamos à sua presença, há uma recompensa que é ser amigos dEle, que é Ele compartilhar do seu coração conosco e contar os seus segredos, como nós vimos anteriormente. E lembram de Abraão? A Bíblia vai dizer que o Senhor, em um determinado momento, disse a respeito de Abraão, quando ele estava prestes a destruir Sodoma e Gomorra: como eu vou esconder do meu amigo Abraão o que eu estou prestes a fazer? Ele será pai de nações, como eu esconderei do meu amigo? Então, assim como Abraão, nós podemos ser amigos de Deus. Ele é nosso refúgio, nele podemos habitar. Salmos 142, 5 diz: olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, Senhor, supliquei, e eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Na nossa pessoalidade, o Senhor, Ele é esse que é a nossa porção, Ele é a nossa herança, e nele podemos ter plena satisfação. Não espere ter algo de bom para entregar para o Senhor. Eu lembro que eu passei por uma fase também de uma seta do inimigo, enfim, a alma também, querendo lutar contra o meu espírito, que eu acabei deixando, gente, de ir na presença do Senhor.
Porque, de alguma forma, eu achei que, olha que coisa doida, né, que é construído sutilmente na nossa cabeça, que Deus estava me achando patética, porque tinha uma época que eu só ia chorar. Quem lembra também, gente, quando eu chegava aqui na igreja, chegava chorando, saía chorando. E tinha uma época, gente, que eu só chorava, eu só lamentava. Eu falei, gente, acho que Deus está me achando patética. Como assim? Eu só choro. E aí eu, no meu orgulhinho, achando que eu tenho algo a oferecer para Deus, eu falei, bom, eu, a partir de hoje, não vou falar mais dos meus problemas. Eu quero somente amar o Senhor. Eu só quero ter os meus momentos de contemplação e de intimidade na presença dEle. E, gente, isso me adoeceu. Como a gente disse lá anteriormente, quando eu me calei, os meus ossos secaram. E eu fui realmente secando, e quando eu vi, eu estava mais distante de Deus do que perto. Então, a minha solução, que na minha cabeça eu era patética, eu tinha arrumado para solucionar isso por causa do legalismo também, por causa do nosso orgulho, porque a gente em algum momento também quer ter obras para apresentar diante do Senhor, e como a nossa amiga Tamires diz, os nossos esforços não compram Deus, né? A gente conhece Ele quando a gente aprende a descansar também na certeza de que para Ele não é patético, gente, nos ouvir, Ele nunca se cansa e Ele nunca se cansará. Então, vá a Deus com o seu pior, afinal, você não terá algo de bom para entregar para o Senhor, sem antes perseverar e estar na presença de Deus. Como João Batista diz, eu não entrego algo que eu não tenha recebido dele antes. E é isso, nós precisamos perseverar nesse lugar, porque nesse lugar Ele troca os nossos fardos, como o Senhor manso e humilde nos ensina a sermos mansos e humildes, e a caminhada se torna suportável. Dura coisa é caminhar achando que no nosso orgulho a gente vai conseguir caminhar bem longe de Deus. E em Filipenses 4:6, ele nos convida a esse lugar na nossa pessoalidade. Versículo famoso: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os seus pedidos, pela oração de súplica com todas as ações de graças. E a paz que excede todo entendimento guardará a vossa mente e o vosso coração. Quantas vezes deixamos de experimentar o que está disponível em Deus para nós, porque nós não vamos ao Senhor? E aí a gente faz todo mundo conhecer os nossos problemas, como está aqui. Em tudo sejam conhecidos diante de Deus. Aí a gente faz todo mundo conhecer o nosso problema, está todo mundo sabendo que a gente está passando por uma dificuldade, e Deus é o último a ouvir da nossa boca que a gente está precisando de uma ajuda. E está todo mundo sabendo. E aí, ao invés disso nos acalmar, trazer paz, isso nos perturba ainda mais, porque não tem solução. Parece vicioso também. Quanto mais reclama, mais eu quero reclamar e menos solução eu vejo. Agora, no âmbito igreja local e todos os santos ao redor do mundo, Paulo nos dá uma ordem em Efésios 6:18. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Romanos 12:15 diz: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Quando a Jovita ministrou sobre esperança, né? No final, ela chamou algumas pessoas que estavam sem esperança aqui na frente para receberem oração, mas também para chorarem e a igreja chorar junto. E eu achei aquilo maravilhoso e precisamos ter essa cultura. Muitas vezes você vai estar lá com seu irmão, você não precisa ter o que falar. Porque às vezes parece que as palavras elas não consolam. Mas só de você mostrar que sua presença está ali, que você está ali presente, que você está se compadecendo da situação e que você está junto com a pessoa chorando, isso já é motivo de trazer um vigor a mais para a pessoa e até mesmo para você. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo.
Então, ao conversarmos com os irmãos, todo mundo aqui está passando por um desafio, alguma área da sua vida está difícil. Então, esses dias conversando com alguns irmãos conversando comigo, e se a gente sentar e conversar mesmo, nos rasgarmos assim diante dos outros, a gente está passando por umas barras pesadas. Então, nós temos sim o que suplicar, nós temos sim o que lamentar. Amém? Que possamos ser esses que abraçaremos uns aos outros em súplicas e lamentos, e sermos respostas diante de Deus aos nossos irmãos que muitas vezes não têm força nem para orar. Quem já ficou assim, sem força para orar? Eu fiquei. E quando eu fiquei sem força para orar, o meu orgulho da performance dos meus devocionais, das minhas orações, caíram ao chão. Eu encontrei no meu marido alguém que orou por mim, alguém que suplicou, nos meus irmãos da igreja. E isso me curou, isso me levantou. E agora, para acabar, gente, quero falar de algo muito legal, que é a vinda de Jesus, o espírito de súplicas e lamento, e como podemos nos envolver. Legal, né, gente? Eu gosto dessas coisas apocalípticas, essas coisas escatológicas. Vocês estão aí ainda comigo, né? Não largaram minha mão, não, né? Então é isso. Vamos lá. A vinda de Jesus está relacionada com a pregação do Evangelho a todos os povos, tribos e nações, mas também está ligada a um derramar de súplicas e lamentos sobre Israel. Ah, Stephanie, você vai falar sobre Israel? Vou. Sabe por quê? Assim como eu abordei aqui acima e nós vimos, Deus ele deseja ser o nosso amigo. E Israel e a promessa que ele tem para a menina dos olhos dele é importante para ele ainda. Ele tem uma promessa a ser derramada sobre essa nação. E como nós queremos, assim eu creio, ser amigos de Deus, terão momentos em que os desejos, os anseios e as promessas de Deus serão caras para nós e importantes também. E a Bíblia vai dizer que naquele grande dia, quando as nações se voltarem contra Israel, eles clamarão e eles suplicarão: Hosana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, que também significa salve-nos agora. Então há uma promessa de redenção a Israel que está no coração de Deus. E em Zacarias vai dizer, em Zacarias 12:10, e sobre toda a casa de Davi, sobre os moradores de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Gente, isso está no coração de Deus, derramar espírito de súplicas e de graça sobre essa nação. Ele não se esqueceu de Israel, embora, como está lá em Romanos 11, a incredulidade de Israel, Deus permitiu que por causa da incredulidade de Israel, o coração deles fossem endurecidos. Lá em Romanos 11 vai dizer que por causa disso, por causa do tropeço de Israel, por causa da transgressão de Israel, a salvação pôde chegar aos povos. Nós fomos enxertados na videira, nós não éramos por descendência escolhidos de Deus, e nós somos enxertados nessa videira. E Paulo continua dizendo em Romanos 11, se pela transgressão, pela queda de Israel, a salvação chegou aos povos, chegou até vocês, ao ponto de vocês serem enxertados na videira, quanto mais a sua redenção, qual glória trará ao mundo? O Senhor Jesus retornará e governará, não é no Brasil, Ele governará as nações em Israel. Ele tem um dia, Ele tem um anseio de derramar súplicas, graças sobre Israel, que possamos nos unir ao coração de Deus, que essa pauta seja cara aos nossos corações, porque está ligada com a vinda daquele que nós esperamos, e esperamos com grande expectativa no Senhor, pelo dia da sua vinda. Em nome de Jesus, Ele não se esqueceu de Israel. Orai por Israel, orai pela paz
em seus muros. Que possamos nos envolver dessa forma, não com brigas políticas, como eu sou tentada a fazer. E me perguntaram, por que você não volta no Instagram? Foi bem na época em que ainda está tendo, né, o conflito de Israel e tudo mais. Eu falei, eu não. Eu vou ser tentada a dar a minha opinião onde ninguém me pediu, vou militar por Israel, mas isso nada vai poder ajudar. Agora, nós orando, nós suplicando, nós clamando, a gente se unindo em clamor ao coração de Deus, isso sim é muito mais útil do que expor as nossas opiniões. Afinal, todos sofrem com essa guerra. Podemos nos envolver com a vinda de Jesus como amigos do noivo. Aqueles que permanecem, perseveram em oração, suplicando e lamentando até que Ele venha. Desenvolvendo um relacionamento de amizade que se alegra ao ouvir a voz do noivo. Em João 3:29 diz, o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente, o escuta, se alegra muito por causa da sua voz, da voz do noivo. Pois essa alegria já se cumpriu em mim. Quem falou isso foi João Batista, aquele que esperou com expectativa no Senhor e pôde declarar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele não somente esperou, como clamou, como também suplicou aos filhos dos homens que se arrependessem dos seus maus caminhos e voltassem ao Senhor, porque o reino de Deus estava próximo. Nós podemos, assim como João Batista, sermos amigos do noivo e prepararmos a sua vinda, suplicando, clamando, orando para que os filhos dos homens se arrependam, clamando e suplicando para que haja o derramar do Espírito sobre toda língua, sobre toda raça, sobre toda tribo, sobre toda nação, pela propagação do Evangelho, pelos nossos irmãos que estão em tribos tão distantes. Muitos de nós não iremos, mas nós podemos nos envolver com a vinda do Senhor, intercedendo, suplicando pela justiça de Deus como resposta. Devemos nos unir ao clamor e súplica do Espírito, que é o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. Há um clamor e súplica do Espírito que, porque a gente vê lá no final, lá em Apocalipse, a gente às vezes esquece o quão meditar e suplicar pela vinda de Jesus traz transformação para nós. Porque ao dizermos Maranata, eu não consigo dizer da boca para fora, mas eu também começo a, assim como súplica me autoanalisar, contemplar. De que modo eu tenho vivido diante de Deus até a sua vinda, que possamos nos envolver dessa forma. Que o Espírito de graça, de súplica seja derramado sobre nós como igreja, como corpo, para que possamos suplicar até que Ele venha, trazendo justiça de Deus. Nossas súplicas e lamentos trazem a justiça de Deus. Lá em Lucas 7, como falamos da parábola da viúva, diz bem assim, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? E isso aqui também está falando da vinda de Jesus. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Contudo, quando o Senhor vier, e talvez nós não veremos Ele rasgar os céus em glória, mas quando Ele vier nos buscar, Ele nos achará no lugar, permanecendo, suplicando, dizendo para Ele, Senhor, nada está bem aqui. Eu não me acostumei com essa terra, lamentando, porque nada está bem aqui. Gente, não está nada bem aqui. A gente tem um consolo que vive em nós, sim, por intermédio do Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus ainda não desceu em glória. A nossa alegria não está completa, como nós cantamos ainda. Não está bem. Muitas vezes nós estamos inebriados. Nós estamos entorpecidos com as coisas desse mundo, com as possibilidades de conquistas, com as possibilidades de uma vida boa, mas a gente tem que se lembrar, clamando Maranata e suplicando a justiça de Deus. Não está nada bom. Nós vemos a maldade se multiplicando, filho matando pai, pai matando filho,
O amor de muitos tem se esfriado, homens têm pregado. Glória a Deus. Estão fazendo um culto bem avivado ali. Estão suplicando. Nós vemos homens amantes de si mesmo cada vez mais se levantando e sendo seguidos por uma multidão, falando de coisas que o seu próprio ventre quer. Nós temos visto isso se levantar e nada está bem, gente. Nada está bem. Nós ainda temos muitos motivos para suplicar e para clamar. Até que o Senhor venha e que a nossa alegria com Ele seja completa. Para Deus, a gente já está chegando no final. Para Deus, as nossas súplicas e lamentos, nossas orações, elas são tão importantes que Ele tem taças lá no céu e que quando nós nos colocamos diante da sua presença, elas sobem como incenso e Ele colhe todas as nossas orações em taças. E é muito importante para Deus as nossas orações, mais um motivo para perseverarmos nessa prática. Devemos permanecer, gente, enchendo as taças, suplicando e clamando, levantando incenso até que Ele venha. Afinal de contas, por mais que o Senhor, Ele haja e Ele intervenha quando suplicamos e clamamos, as nossas súplicas e lamentos, elas não são para que tenhamos uma vida melhor aqui, mas porque queremos uma vida superior e sabemos que só encontramos nele. E até que Ele venha, há motivos para clamar. E até que Ele venha, precisamos perseverar. Amém? Espero que tenha sido tudo muito claro e agora vamos praticar? Vamos nos pôr de pé? Vamos clamar? Vamos lamentar? Que possamos lamentar por lamentar tão pouco e falar demais, murmurar demais. Que possamos suplicar por um derramar de súplicas. Afinal de contas, a casa do Senhor será reconhecida como casa de oração. Precisamos suplicar para que Ele nos fortaleça nesse lugar. Senhor, obrigada pela sua palavra. Obrigada porque o Senhor não somente nos convida, mas o Senhor nos dá a graça necessária para que perseveremos nesse lugar. E sobre essa graça eu quero clamar, Senhor Jesus, derrama nesse tempo. Em um tempo em que nós estamos tão necessitados e carecidos, Senhor Jesus, de reconhecer a cada dia a nossa miséria diante do Senhor. As nossas dores diante do Senhor, em um tempo que tantas coisas têm acontecido e temos sido pressionados de todos os lados. Precisamos, Senhor, de uma graça, de um favor para suplicarmos, de clamarmos e permanecermos. Senhor, eu quero te pedir, derrame, Espírito Santo. Derrame, Espírito. Venha sobre nós com espírito de graça, de súplica, de lamento. Continua, Senhor, a acordar aqueles que o Senhor tem chamado de madrugada. E desperta mais pessoas, Senhor, para clamar, para orar, para suplicar, Senhor, para se envolver com os anseios do seu coração. Para que não paremos somente, Senhor, nas nossas demandas. Não paremos somente em nós, mas que possamos nos envolver uns com os outros, com as súplicas uns dos outros, carregar os fardos e as cargas uns dos outros em oração constante. Que possamos, Senhor, nos envolvermos e temos o Senhor, o nosso amigo presente. Oh Deus, destrói, Senhor, em nós todas as armas que usamos e artifícios, ó Pai, para inebriar a nossa alma, para anestesiar a nossa alma, porque afinal de contas, como nós vimos aqui na Tua Palavra, só encontramos consolo, descanso, refúgio, a força para prosseguir, graça para suportar as tribulações e as provações, só encontramos em Ti, Senhor.
lamentamos por lamentar tão pouco, suplicamos para que supliquemos mais, Senhor. Restaura, Senhor Jesus, em nós. Restaura em nós esse altar, ó Pai, de súplicas e lamentos. Que os altares quebrados, Senhor Jesus, sejam restaurados com lágrimas. Que os altares quebrados sejam restaurados com a consciência de que nada somos sem Ti, de que somos pobre, cego e nu, e carecemos da Tua glória, do Teu colírio, para lavar os nossos olhos, dia após dia. Filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha compaixão do Teu povo, tenha compaixão da Tua igreja, que tem lamentado tão pouco, que tem se conformado tanto com as coisas desse mundo. Abra os nossos olhos, Filho de Davi, abra os nossos olhos. Afinal de contas, nós clamamos àquele que é o Deus encarnado, o detentor de toda a glória e que sustenta tudo pela palavra do seu poder. Nós suplicamos a Ti, Senhor, não é a homens, Senhor, é a Ti, Senhor. Restaura em nós essa prática que é tão cara e importante para o Senhor. Nos fortalece, Espírito Santo de Deus. Nos livra, Senhor, de não termos mais lágrimas nos nossos olhos. Nos livra de não termos mais lágrimas nos nossos olhos, Senhor. Porque o amor de muitos se esfriará, mas nos ajuda a permanecer com lágrimas nos olhos, Senhor, reconhecendo a nossa dependência no Senhor. Nós não estamos pedindo aqui, Senhor, por algo que nós podemos usufruir só nessa terra. Nós estamos pedindo por algo que é eterno. Venha sobre nós, Espírito. Eu clamo, Espírito, eu suplico, Espírito. Não me deixe, Senhor, entregue, Senhor, a meios para anestesiar a minha alma. Mas eu suplico, fere o nosso coração, como muitas vezes cantamos. Por mais que doa, por mais que sejamos esmagados, por mais que sejamos, Senhor Jesus, despedaçados como um vaso na mão do oleiro, fere o nosso coração. Nos ensina a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Ache em nós, Senhor, aqueles que perseverarão em Ti, até que a nossa alegria esteja completa.